uma das melhores publicações do Juiz até agora. Saudações megacitianas, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38 e hoje a gente vai falar da Universo Juiz Dredd número 1. Antes de falar a respeito das histórias que tem aqui, eu vou explicar brevemente o que é esse material, do que se trata ele e qual é a diferença em relação aos outros. O Juiz Dredd ele possuía uma linha editorial aqui no Brasil chamada de Magazine, que nada mais era do que a 2000 AD britânica, que publicava ali em formato de mix não só histórias do Juiz Dredd, contidas na Magazine britânica, mas também histórias da Prog, que é como a revista 2000 AD é chamada lá fora. Então, em cada edição da Magazine, a gente tinha ali um mix de histórias fechadas, contidas em si ou não, da revista do Juiz Dredd e da 2000 AD. Depois, houve uma separação. Atualmente, a gente tem, de um lado, as publicações, as linhas editoriais do Juiz Dredd, que eu já vou falar a respeito de cada uma delas agora, e do outro lado, a gente tem ali as publicações da 2000 AD sem a presença do Dredd. As da 2000 AD, eu já fiz um programa sobre elas, eu vou deixar até linkado o vídeo aqui em cima, mas eu já adianto que ela se resume hoje em duas linhas editoriais, que condensam em formato de mix, mas apenas histórias completas. A Heavy Metal, que atualmente está em sua terceira temporada, e a 2000 AD Especial, que até o momento só saiu um único volume. Todas elas possuem ali histórias contidas dentro de um mix de histórias do universo da 2000 AD. Já o universo do Dredd possui aqui outras linhas editoriais que publicam, obviamente, só histórias dele e de personagens do universo dele. Então agora não há mais o intercâmbio entre publicações. Então, do lado do Juiz Dredd, a gente tem aqui a Essencial, que eu já cheguei a fazer vídeo de todas as que saíram até o momento, a Casos Completos, também apelidada de Omnibus do Juiz Dredd, e a Universo Juiz Dredd, que é o tema do programa de hoje. Enquanto os casos completos, ele ali tenta condensar, tenta dar conta de todas as publicações do Dredd em ordem cronológica desde lá do começo, ou seja, desde 1977 em diante, a Juiz Dredd Essencial, ela tenta abarcar diversas épocas do personagem, mas todas separadas em arcos completos por edição, mas sem se preocupar com ordem cronológica. Na verdade, essa linha essencial ela está sendo até mais cronológica aqui no Brasil do que lá no Reino Unido mesmo. Eu recomendo os vídeos em que eu falo da essencial mencionado aqui em cima. E sobrou para a Universo Juiz Dredd publicar histórias ali menores do Dredd, que não estão presentes nessas edições que eu acabei de mencionar, salvo a Casos Completos, que ela tem a função de publicar todas as histórias do personagem já publicada até hoje. Então, em algum momento, as histórias do Dredd, e apenas do Dredd, não do universo 2000 AD, estarão presentes na Casos Completos, mas isso vai demorar bastante, tá? Então, não adianta ficar esperando ela chegar até as histórias atuais, sendo que a gente tem até a data da gravação desse vídeo apenas a Casos Completos volume 1, a número 1, publicada. Essa daqui, então, vai apresentar uma ou outra história do Dredd, ou até nenhuma, dependendo da publicação, mas vai dar um enfoque maior nas histórias de outros personagens dentro do universo do Dredd, dentro do universo das megacidades. E que, para mim, é aqui que esse tipo de publicação brilha, quando ele se ocupa em falar, em apresentar esses outros universos, ou melhor, esses outros personagens dentro desse universo do Dredd, que a gente aqui chama carinhosamente de universo megacitiano. Então aqui, dentro desse mix, a gente vai ter esses 4 conjuntos de histórias, todas independentes entre si e todas fechadas, autocontidas em si mesmas. Você não vai depender da leitura de números anteriores para entender as histórias que aparecem aqui. Então a gente vai ter aqui uma história, apenas uma única história protagonizada pelo Dredd, mas que também há a presença de outros personagens do universo dele dentro dessa história. Uma história de um personagem que já apareceu em publicações aqui no Brasil, que pertence ao universo do Dredd. Uma outra história, mais humorística essa, na verdade, que mistura bastante terror com humor, que se passa no universo do Dredd e que é apresentada geralmente em formas de conto, chamada de Museu Negro, que é uma série que fala sobre esse museu, o que ele é. E por fim, uma história da Juíza Anderson, protagonizando a Juíza, que também, obviamente, faz parte do universo do Juiz Dredd, mas que para mim, as histórias protagonizadas por ela têm até mais qualidade do que as próprias histórias do Dredd. E cada uma delas também tem uma identidade visual própria. A do Dredd, como ilustra aqui a capa,
e a dos outros personagens também. Aqui a gente já tem uma prévia, né, do tipo de arte que a gente vai encontrar em cada uma das histórias. Nessa primeira, como a própria capa, né, já entrega, a gente vai ter uma história aqui antagonizada, né, pelo Juiz Morte, com um tipo de arte, né, bastante realista, que beira, né, ao hiperrealismo, na verdade. Para quem gosta, né, desse tipo de paleta, bem característica, né, da heavy metal e das publicações europeias, é um prato cheio. Fora que a violência gráfica, né, dentro desse tipo de colorização fica muito mais impactante. Como eu disse, devido ao tipo de colorização, ela beira, né, ao hiperrealismo. Depois a gente tem uma história de um dos melhores, não o melhor personagem, né, do universo do Juiz Dredd. Uma história pautada também bastante, né, no humor, principalmente no humor, mas na violência gráfica também. O protagonista, que na verdade é um vilão, praticamente, né, não vou nem chamar de anti-herói, mas um vilão mesmo, que já foi até algumas vezes preso pelo próprio Juiz Dredd. Ele é um vampiro, né, a serviço do Vaticano, né, desse universo aqui, das megacidades. E o tipo de arte aqui, ela oscila bastante, né, para os estilos do Bill Sienkiewicz, Dave McKean e outros artistas, né, com um estilo bastante peculiar. Como você pode ver aqui, né, a paleta ela é bastante diferenciada, abarcando vários estilos não só de traço, mas de paleta de cores também, dentro de uma mesma história. Outro ponto que eu faço bastante questão de frisar, né, os materiais da 2000 AD, em geral, eles são bastante violentos. A 2000 AD, ela nunca produziu material infanto-juvenil. Desde sua origem, né, desde seu nascimento, em 77 também, ela sempre publicou quadrinhos adultos. E essa história também termina aqui. Como a gente viu na própria contracapa, as histórias a respeito, né, acerca do Museu Negro, ela é totalmente preta e branca, com um tipo de arte que lembra bastante a Tank Girl, mas que, diferente das anteriores, ela é bem curta, porque esse é o tipo de formato mesmo dessa série do Museu Negro, e que se conclui aqui mesmo. Ela é responsável por contar histórias assim a respeito da origem de alguma coisa sobre aquele universo. E sempre tem algum evento macabro, científico ou bizarro, né, por trás dessa origem. E como eu falei, ele é especificamente focado no humor, mesclado ao horror. E por fim, a gente tem aqui a melhor história, né, desse encadernado. A história da Juíza Anderson. O nome dessa história aqui é Shambhala. Ela não é só a melhor história da Juíza Anderson, também é uma das melhores histórias do universo do Dredd e do próprio Dredd já publicadas. Roteirizada pelo Alan Grant e desenhada e colorizada pelo Ransom, essa aqui é disparada a melhor história e uma das melhores coisas, né, que você vai ler no ano. E também termina aqui. E essa foi Universo Juiz Dredd, volume 1. Espero que eu tenha conseguido, né, dar conta e explicar o que é essa publicação, né, qual é a razão de ser dela. E no próximo vídeo sobre a última essencial do Juiz Dredd, eu também vou detalhar um pouco mais a respeito dos arcos que ela tenta republicar ou publicar pela primeira vez. Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.